O iFood já faz parte das nossas vidas. Bom, se ele não faz parte da sua vida, talvez ele já tenha feito. E se ele não fez, talvez um dia ele vai fazer. Ah, eu nem sei o que eu tô falando aqui, mas o que eu quero dizer é, neste tutorial nós vamos fazer essa animação aí que o iFood usa no momento que ele faz o carregamento do seu pedido lá no aplicativo. Olha que lindinha! E pra gente animar, é claro que a gente vai usar o After Effects. Então o que você faz? Abre o After Effects aí no seu computador e vem comigo. Estamos no Illustrator. Não esqueça, esse tutorial aqui que a gente vai desenhar esses elementos eu já expliquei antes. Então se você não pegou a parte número 1, que é onde a gente faz os elementos, você pode clicar no card e lá você vai ter todo o passo a passo de como chegar no mesmo resultado, que são esses elementinhos bonitinhos aqui, o nosso milkshake, melancia e o nosso hambúrguer. Para animar esses elementos, a melhor coisa que a gente faz é separar os elementos em camadas diferentes. Mas por que eu faria isso? É porque o After Effects, ele entende os elementos que a gente vai animar por camadas. Aqui no caso, se você for no painel de camadas, você vai ver que a gente só tem uma única camada. E isso aqui não é legal pra gente fazer animações, por quê? Porque aí o After Effects vai entender tudo isso aqui como uma coisa só. E a gente quer animar os elementos separadamente, então vamos separá-los. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. A gente tem que saber como que a gente vai animar os elementos. O hambúrguer, qual que é a ideia? É pegar cada uma dessas partes que ele tem aqui, ó. Então, tem essa base, tem essa partezinha aqui, ó, com queijo, tem essa parte com alface, e a gente vai animar essas coisas caindo sequencialmente. Então é legal da gente animar ele aqui. Cada uma desses elementos a gente vai colocar numa camada separada. A melancia, ela vai ser um elemento só. Eu não vou separar os elementos, por exemplo, essas gotinhas aqui, não vou animar nada disso. Ela vai ser com um objeto único. Então a gente já pode selecionar tudo que tem a ver com ela. E eu vou dar aqui um Ctrl X para recortar. E nas opções das camadas eu vou clicar em mais para criar uma nova camada. Aqui eu vou pressionar Ctrl Shift V para colar a melancia no mesmo local que ela estava. É a mesma coisa que Ctrl V, só que o Ctrl V ele cola aqui meio aleatório na tela de qualquer forma. Então você pode pressionar Ctrl Shift V. E eu já vou pegar a melancia também e colocar aqui, ó, em cima dessa base, desses retângulos que a gente tem, selecionando os cantinhos, segurando o Shift, eu vou diminuir um pouquinho, só para ela manter um tamanho um pouco menor, assim, uma coisa que seja uma composição mesmo. Então a gente sabe que todo isso aqui é o elemento que a gente tem, que é uma base, e aqui a melancia é um pouquinho menor para a gente trabalhar nela. Como a gente já colocou a melancia aqui, eu vou para o outro elemento agora. Então vamos no hambúrguer. No hambúrguer, ó, eu vou selecionar a parte de cima, Ctrl X, vem aqui, cria uma nova camada, Ctrl Shift V. Mesma coisa, eu vou selecionar agora, só que essa parte aqui, desse hambúrguer e o alface, eu vou selecionar junto. Então clique e arrasta aqui, ó, pegando os dois, ou seleciona o hambúrguer, segura Shift, clica no alface, pressiona Ctrl X, cria uma camada, Ctrl Shift V. Mesma coisa aqui na parte de baixo, ó, Ctrl X, cria uma camada, Ctrl Shift V e a base também, Ctrl X, cria uma camada, Ctrl Shift V. Pronto, ó. Então a gente tem umas camadinhas aqui, ó, com a base, a parte de baixo, essa aqui e essa aqui. Tudo na sequência. Para enxergar aqui essas opções tá meio difícil, né? Porque isso aqui tá meio pequeno. Então o que que você faz? Vem aqui nessas três linhas, vai lá embaixo na opção de Panel Options e a gente coloca esse aqui chamado Large, que é o tamanho que ele vai mostrar. Você pode colocar um tamanho até maior, mas o Large aqui eu acho que resolve. Então dá o OK e pronto, fica mais fácil de enxergar os elementos. Melancia lá em cima e na sequência a gente vai ter, ó, o pão, o alface, a parte do queijo e essa parte aqui da base. Se o seu não ficar nessa ordem, você pode clicar e arrastar entre as camadas, ó, e posicionar os elementos mais para cima ou mais para baixo. Mas nesse caso, vamos cuidado para não jogar um em cima do outro, hein? Você vai jogar em cima, mas não é em cima da camada, é entre elas. Então vai ficar acima aqui, ó. Então a parte de cima do pão, alface, queijo e a parte de baixo. Agora eu vou pegar aqui e selecionar todos os elementos do hambúrguer. É só clicar e arrastar sobre ele, ó, formando esse box. E eu vou jogar aqui e deixar num tamanho mais ou menos proporcional à melancia. Pode ser uma coisa tipo essa. Então posiciona mais ou menos no local aí, ó. Pronto, bem bonitinho. Tá faltando quem? Muito bem, tá faltando o nosso milkshake. O milkshake aqui, eu vou separar o canudo, que eu vou animar ele meio que saindo aqui de dentro, assim, ó. E esses elementinhos que são esses brilhinhos. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui primeiro tudo que tem a ver aqui com esse milkshake, essa parte toda. Aí eu vou lá, Ctrl X, crio uma camada, Ctrl Shift V. Isso aqui tá me atrapalhando um pouco, né? Porque ela ficou na frente dos elementos. Então você pode clicar no olhinho só para esconder essa camada por enquanto. E agora sim, a mesma coisa nos outros elementos. Seleciona esse quadrado aqui, Ctrl X, cria uma camada, Ctrl Shift V. Esse outro, Ctrl X, Ctrl Shift V. Esse último aqui, Ctrl X, Ctrl Shift V. E o canudo também, ó. Ctrl X, cria uma camada, Ctrl Shift V. Na sequência nós temos o refrigerante, que tá acima das camadas todas, os brilhinhos e o canudo. Eu só vou pegar aqui o refrigerante e arrastar ele, ó, colocando ele ficando entre essas duas camadas para ficar acima do canudo, mas não ficar acima dos brilhinhos que a gente tem. E os brilhos, esse aqui, acho que ficou o primeiro, esse aqui o segundo, esse aqui o terceiro. Para você selecionar o conteúdo das camadas, você pode clicar nessa bolinha aqui, ó. Então a gente sabe que esse quadradinho amarelo é esse que está mais embaixo,
e na sequência a gente vai ter esse que está um pouco mais acima e esse que está mais lá em cima. Beleza, pode ser assim porque está meio que seguindo aquela sequência visual. Esse, depois esse, depois esse. Na sequência aqui que a gente tem esse, depois esse, depois esse. Agora, tá faltando só alinhar esse negócio, então vou selecionar todo mundo que faz parte do milkshake, posiciona ali, diminui um pouquinho o tamanho para ele não ficar tão grande comparado com os outros elementos, eu acho que aqui tá legal. E agora tem essa parte da base. Nessa base a gente tem dois elementos, que é esse shape aqui em volta e esses retângulos. Eu vou selecionar aqui esses retângulos mesmo, seleciona um, segura o Shift, seleciona o outro, Ctrl X, cria uma camadinha, Ctrl Shift V. Então vamos lá. Essa camada de baixo, ó, ficou só com esse shape. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante, hein? Esse shape aqui, só a parte de baixo. Essa de cima, só os retângulos que a gente tem. E na sequência, todos os outros elementos. Confirma aí se tá todo mundo separadinho. Então a melancia ficou lá, bonitinha lá em cima. Os outros elementos do hambúrguer ali, ó. Aquelas 4 partes. E o refrigerante também com esses quadradinhos. Depois o copo, né? Eu tô falando refrigerante, milkshake, é a mesma coisa, tá? Esse negócio aqui que a gente bebe. E depois você tem o canudo. Pronto, todo mundo certinho. Hora de fazer o quê? Hora de salvar esse negócio. Então a gente vai lá na parte de cima em File, Save As. Esse arquivo, inicialmente, ele estava com o nome de para After Effects. E aí eu podia colocar o número 2. Mas como esse aqui eu estava fazendo uma outra coisa, né? Eu vou deixar o nome de para After Effects, mas eu vou colocar aqui no final, sei lá, um tracinho. É só você clicar agora em salvar e pronto, dá um ok. A gente vai lá pro After Effects. Com o After Effects aberto, se liga numa parada muito importante. Quando você cria, quando você na verdade não cria, mas quando você importa alguma coisa, no caso a gente fez no Illustrator, a gente vai trazer pro After Effects, certo? Certo, professor! Então, quando você faz essa importação, o After Effects ele tem duas propriedades características. Quando você vem na opção de New Composition, ele tem a opção de taxa de quadros por segundo. Isso vai dar uma sensação diferente na sua animação, dependendo de quanto você coloca aqui. E a opção de duração. Quando você importa algumas coisas de outros programas, como o Illustrator e o Photoshop, não dá para você configurar isso aqui antes. Então o que a gente faz para fazer um esquema? A gente cria aqui uma composição, do jeito que eu fiz, ó, clicando em New Composition, muda aqui esse frame rate para o que você quer, que no caso a gente vai usar 30, e essa opção de duration eu vou colocar 5 segundos. Como é que eu coloco 5 segundos? É só colocar 0, 00, 05, 00. E ele fica em 5 segundos, porque esse valor aqui corresponde aos segundos. Isso aqui eu já expliquei em muitos outros tutoriais, então não vou ficar repetindo, certo? Então eu vou dar um ok aqui, a gente criou essa composição. Ela serviu só como base para o que a gente vai importar. Então eu não preciso mais dela. Você pode simplesmente selecionar e pressionar Delete. Agora a gente vai importar aquilo que a gente fez no Illustrator. Para isso, você pode clicar 2 vezes no painel de Project. E aí, ó, eu vou clicar naquele que é para After Effects com aquele tracinho no final. Presta atenção, calma, não dá um ok aqui na opção de Import, não. Espera, você vai colocar essa opção depois que você selecionou, aqui em Footage, para Composition Retain Layer Sizes. Mas o que isso aí faz, professor? Que nome estranho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir identificar não só as camadas separadamente que a gente fez no Illustrator, mas as dimensões da camada, que basicamente é qual o tamanho dos elementos dentro da área das camadas. E aí a gente vai dar a opção aqui de Import. Agora sim, ele trouxe para cá, é só você clicar 2 vezes na composição e ela abre pra gente aqui. Se você não quiser esse fundo aqui, pretão, você pode ir na parte lá em cima de Composition. Se não aparecer essa opção, ó, de Composition Settings, certifique-se de selecionar a composição, que é essa aqui, ó, para After Effects. Selecionou? Selecionei! Agora sim, vai na opção de Composition Settings. E você pode colocar o background aqui para um tom meio, pode ser quase branco mesmo, ó. E dá um ok, depois um ok. Pronto, aqui a gente tá bem no padrãozinho lá do iFood, que é aquele fundo branco, com esse shapezinho aqui meio clarinho na parte de baixo. Calma, antes da gente sair animando, eu vou te dar um conselho maravilhoso. Eu sei, professor, você vai dizer que tem que ficar organizando isso aqui, não é? Como você sabe, tá vendo? Exatamente, vamos organizar por quê? Porque vai ser mais fácil na hora de animar tudo isso. Então, eu vou selecionar aqui as camadas primeiro, ó. Eu sei que essa última, pelo Illustrator que a gente fez, vai seguir aquela ideia daquele shape que a gente tem, ó. Então essa aqui, Layer 1, se você quiser ter certeza que é ela, você pode desativar o olhinho aqui do lado, ó. Então a gente sabe que esse aqui é aquele shape que a gente tem na parte de baixo. Nesse caso eu vou colocar o nome de Shape. Para renomear a camada, botão da direita, e você pode colocar o nome de Rename. Ou melhor, o nome não, né? Você pode clicar em Rename, aí você digita o nome. Mas não tem um jeito mais fácil? Claro que tem. Seleciona a camada, pressiona Enter no seu teclado. Mas não é o Enter, aquele do numérico não, tá? É o Enter ali perto das letras. E aí você entra no atalho de renome e a gente pode colocar aqui base. Para navegar entre as camadas, você pode pressionar a tecla Ctrl e usar a seta para cima. Ao invés de você ficar selecionando cada uma delas assim, ó, você pode, por exemplo, estar na base, segura Ctrl e pressiona a seta para cima ou seta para baixo para você ir entre os elementos. Então a gente tem todos eles aqui. Aqui tá meio difícil, né? Porque não dá para saber quem são eles. Mas eu lembro que o primeiro lá em cima é a melancia. Então na melancia eu vou colocar melancia. Para ficar mais fácil, desativa a melancia por enquanto, para a gente não ficar enxergando. Na sequência, ó, a gente tem a parte do hambúrguer. E aí eu sei que esse aqui é a parte de cima, ó. Então só vou renomear aqui colocando direitinho, ó. Topo, a parte de baixo é a salada, ou alface, chame como quiser. Essa outra na sequência é o queijo. Depois a gente tem aqui a base do pão.
E aqui embaixo, ó, a gente entra nos elementos do refrigerante. Esses daqui do hambúrguer estão atrapalhando, não é? Então tira o olhinho aqui deles e a gente pode saber que esse aqui, ó, é estrela 1, que é a maior zona, na sequência a estrela 2, na sequência a estrela 3. Eu tô indo nos atalhos que eu falei, tá? Ctrl, seta pra baixo, pra cima e depois Enter para renomear. Aqui eu vou colocar o... Pode ser o copo, vai, pra ficar mais fácil. Copo... E esse último, canudo. Se você quiser também, para saber quem são os elementos, você pode clicar neste quadradinho do lado aqui e escolher outra cor. Mas para ficar mais fácil, é assim, ó, você seleciona a camada melancia, clica no quadradinho do lado, sei lá, vou colocar aqui purple. E essas daqui, ó, topo, salada, queijo e base, que você pode selecionar clicando sobre um e segurando Ctrl. Aí você seleciona os outros, ó, que fazem parte do hambúrguer. Eu vou trocar essa cor, que se eu não me engano é esse... Não sei se é esse sandstone. Enfim, coloca qualquer cor que não seja essa que você tá vendo aí, ó. Pode ser lá, um green. Essas estrelas, o copo e o canudo eu vou mudar para blue. E essa base, só para diferenciar ali do nosso shape embaixo, eu vou colocar, sei lá, brown. Não precisa ser as mesmas. Ah, professor, eu quero as mesmas cores. Relaxa, não precisa ser as mesmas cores. É só pra gente ter aqui uma organização de cores e de nomes. Não esqueça de salvar esse arquivo, porque agora a gente começa a animar. E se você não salvar e perder isso aqui, eu não quero nem pensar nisso. Então clica lá em cima na opção de File, coloca aí, ó, Save As de novo. E você pode salvar onde você quiser. Eu vou colocar na área de trabalho mesmo, com o nome de animação iFood, topíssima. E aí, ó, salvei. Lembrando uma coisa muito importante, se você não sabe nada do After Effects, você tá assistindo isso aqui falando, professor, isso aqui é muito difícil. Calma, não é difícil não. Clica do lado direito no card para você assistir o tutorial de como começar no After Effects. Lá eu te explico as coisas mais básicas, certo? Continuando, eu vou começar a animar os elementos aqui, e aí nesse caso daria para ir pelos mais simples. Mais ou menos o meio termo. Eu acho que o mais fácil de animar é a melancia, o milkshake eu acho que é o mais difícil, e eu acho que o hambúrguer fica no meio termo. Então vamos pelo hambúrguer mesmo. Aqui, ó, eu vou selecionar todos os elementos que fazem parte do hambúrguer, botão da direita sobre qualquer um deles e você coloca aqui, ó, Pre-Compose. Ele vai transformar isso aqui como se fosse num grupo. Não é bem um grupo, mas é mais ou menos isso. Eu vou colocar o nome aqui de hambúrguer, poderia ser outro nome também, mas só para ficar mais fácil. E aí eu vou dar um OK aqui embaixo. Certifique-se de deixar igual o meu aqui, tá? A opção de Move All Attributes into the New Composition e essa opção de Adjust e Open, você não ativa. É só dar um OK. Então ele fez, ó, como se fosse um grupo aqui do hambúrguer. Clica 2 vezes sobre ele e a gente acessa esse hambúrguer aqui sozinho. Então é como se a gente estivesse entrando só no grupo do hambúrguer. O que eu vou fazer é, eu vou animar os elementos meio que de uma vez. Eu poderia animar primeiro a base, depois esse, depois esse, depois esse, mas isso aqui vai ser chato demais. Então seleciona todas as camadas, vem com essa agulha que a gente tem aqui, ó, e eu vou ficar no tudo na esquerda, que é o tempo 0. E aí eu vou criar um keyframe de posição. Para criar um keyframe, você poderia clicar aqui do ladinho na setinha, entre Transform, e você clica no reloginho de Position. Mas a gente tem um atalho, que é Alt-Shift-P. Alt-Shift-P vai fazer o quê? Vai pegar a camada selecionada e criar um keyframe com ela. Então você seleciona todas, Alt-Shift-P, ele cria um keyframe. É a mesma coisa que você entrar lá em cada uma delas e clicar no reloginho, mas isso a gente ia perder muito tempo. Então aqui fica mais rápido. Eu vou avançar 20 frames. Então a gente vai para esse tempo 20 aqui, ó. Se você quiser avançar 20 também de um jeito mais fácil no atalho, você pode pressionar a tecla Shift e pressionar aí, ó, a tecla Page Down 2 vezes. Pressionando Page Down, você vai avançar de 1 em 1, mais Shift Page Down você vai de 10 em 10, certo? Então aqui, ó, Shift Page Down 2 vezes, a gente cai no tempo 20. Se você não conseguir ir no atalho, professor, eu não consegui esse negócio de atalho, muito louco. É só arrastar essa agulha até o tempo 20 certinho. Você pode confirmar que é 20 aqui ou que é 20 aqui. Eu vou criar de novo aqui, ó, selecionando as camadas, outro keyframe de posição, pressionando Shift Alt P e avançando de novo mais 20 frames, caindo no tempo 1 e 10. Eu vou de novo criar mais um keyframe de posição pressionando Shift e Alt P. Agora presta atenção, eu vou para o tempo 0, que é o tempo inicial aqui, onde eu tenho os meus primeiros keyframes, seleciona todos os elementos, é só clicar e arrastar aqui numa área vazia, ó, pegando todos eles, e arrasta para cima. Quando você arrastar para cima, segura Shift, para ele não jogar meio que para a esquerda ou para a direita. Então, segura Shift e joga um pouquinho para cima. Não passa dessa área da tela, tá? É só você quase chegar no topo. Vai no tempo do segundo keyframe, então arrasta a sua agulha, ó, e ficando em cima desses keyframes aqui, você ainda seleciona os elementos todo na tela e desce um pouquinho. Você pode descer diretamente na tela também arrastando, ou você pode usar a tecla de atalho aqui, que é a seta para baixo, ó. Então eu posso pressionar para baixo algumas vezes. Ou se você ainda quiser assim que ele avance um pouco mais, você pode segurar Shift e pressionar a seta para baixo, ó. Então ele está lá em cima, desce um pouco, depois ele sobe um pouco, ó. Essa é a nossa animação. Pressionando espaço, você pode ver essa animação que a gente tem, ó. Olha só que maravilha.
Pronto. Legal, só que essa animação, né, o movimento dela tá meio estranho, né? Não tá uma coisa assim com vida. Então o que a gente pode fazer? A gente vai usar o gráfico de velocidade, que vai deixar a nossa animação muito mais interessante. Para isso, ó, você clica nesse botãozinho. Só que o gráfico só aparece quando você seleciona a propriedade. Então a gente pode selecionar, por exemplo, a propriedade de posição aqui da base. Só que se eu fizer isso, eu tenho que animar cada um deles separadamente, né? Eu tenho que modificar individualmente. Eu não quero, eu quero todos de uma vez. Então clica numa área vazia aqui, ó, e arrasta pegando todas as camadas. Isso aqui corresponde ao nosso gráfico. Para ficar mais fácil de modificá-lo, eu vou clicar numa área vazia aqui em cima, segura e arrasta, ó, e seleciona todos esses quadradinhos que eu tenho aqui e pressiona F9. Isso vai suavizar os keyframes. A animação já fica um pouco melhor, ó. Mas ela podia ficar melhor ainda. Então o que você vai fazer? Você vai clicar e arrastar aqui, ó, selecionando esse quadradinho de baixo. E aí você vai puxar esta bolinha aqui, ó, tudo para sua direita. Quando eu faço isso, eu não peguei a bolinha aqui de todas as camadas que a gente tem. Então o que você faz? Em vez de selecionar essa, seleciona esse aqui, ó. Segura e arrasta, seleciona aqui esses quadradinhos e puxa essa bolinha tudo para sua direita. Mesma coisa nessa aqui, ó. Clique e arrasta para selecionar essa e puxa tudo para a esquerda. Nossa, professor, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Quando você tem esse momento aqui de pico, né, essa parte mais alta, significa que a velocidade do elemento vai ser maior nessa parte. Então no começo, ó, eles caem um pouco mais devagar, acelera, continua acelerado e para devagar. Aí a gente tem essa sensação, ó, tuf, tá vendo? Parece que ele caiu com peso, né? Com uma certa força. Eu adoro. Agora eu sei que o gráfico de velocidade talvez seja uma coisa meio louca que você fala, nossa, professor, que loucura. Então o que você faz? Clica do lado direito no card, porque tem um tutorial específico que eu fiz falando sobre o gráfico de velocidade. Eu sei que parece meio louco, mas é legal de você assistir porque o gráfico faz toda a diferença nas suas animações. Uma vez que eu já usei o gráfico de velocidade, não preciso mais dele. Então clica aqui, ó, para desativá-lo. A animação continua com o mesmo esquema do gráfico, só que a gente não está enxergando o gráfico, a gente está enxergando os keyframes. Agora eu vou colocar na sequência, vamos lá. A primeira camada que a gente tem é essa camada da base. Eu quero que na sequência dela, a camada do queijo comece um pouquinho depois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e arrastar, clicando aqui, ó, até ele dar um tranquinho, tá vendo? Ele dá um tranquinho, tipo um, dois. São 2 tranquinhos que ele dá. Se ficar difícil de dar esse tranquinho aqui, você pode se aproximar da timeline arrastando essa bolinha. Então a gente se aproxima um pouco mais até você conseguir enxergar. Então a camada do queijo vai começar no tempo 2, ó, 2 frames. A gente vai alinhar essa outra camada que é a salada para começar no tempo 4, aqui, ó. E essa outra na sequência também. Então de 2 em 2. Com isso a gente tem essa sequência de animação, ó. Então é a mesma animação para os elementos, mas por a gente colocar as camadas em sequência, parece que um cai exatamente em cima do outro. Eu achei maravilhoso. Então isso aqui a gente praticamente terminou. Agora a gente vai animar o outro elemento. Vai ficar um pouco mais fácil, porque como você já viu esse aqui, o outro vai ser supimpa de fazer. Então volta para a composição principal, seleciona aqui, ó, a camada melancia, botão na direita, vou colocar um Pre-Compose e criar uma composição para ela, que no caso é como se fosse um grupo. Ah, pessoal, mas tem que fazer isso? Não, daria para você animar diretamente aqui, mas eu prefiro fazer isso porque a gente separa os elementos e cria animações internas. É mais fácil de controlar isso aqui depois. Então eu coloquei melancia, não esqueça de colocar aqui, ó, Move All Attributes, não ativa esses dois e dá um OK. Clica 2 vezes para acessar e a gente tem a melancia. Aqui você pode animar a melancia diretamente nela, aqui, ó, fazendo as opções de posição, rotação e tudo mais. Mas eu acho que é mais fácil a gente criar um controlador para ela. Então eu vou te mostrar 2 opções. Pode ser igual eu te mostrei antes no hambúrguer ou como eu vou te mostrar agora. O que você faz? Vai lá em cima na opção de Layer, depois New e coloca aqui, ó, New Object. Você pode usar o atalho também. Ctrl Alt Shift Y. Ai, que atalho mais longo. Esse nulo, que é esse objeto que a gente fez, vai servir como controlador. A cor dele tá meio zoada. Então eu vou clicar nesse quadradinho do lado aqui e colocar tipo um yellow. Fica mais fácil de enxergar. Esse pontinho aqui é o centro do nulo. Então eu vou colocar de forma que ele fique mais ou menos no meio da área da nossa melancia toda. E aí o que eu vou fazer é conectar a camada da melancia nesse nulo. Para isso, vem aqui em Parent Link, pega o espiral, calma, presta atenção, hein? Pega o espiral da melancia, arrasta até o nosso nulo. Com isso, ó, selecionando a camada do nulo, você pode mover aqui a nossa melancia, você pode rotacionar e aumentando, diminuindo o nulo, ó, você controla o tamanho da melancia. Então é só um controlador mesmo que a gente tem para isso. E agora sim a gente anima o nulo. Para a gente não ter que animar a melancia, é mais fácil animar só o controlador dela. Seleciona a camada do nulo, eu vou criar keyframes de posição, igual a gente fez antes, tá? Shift Alt P no tempo 0, no tempo 20 e depois no tempo 1 e 10, que é sempre avançando de 20 em 20. Então aí, ó, vou lá para o tempo inicial, arrasto o nulo um pouquinho para cima, no tempo 20 desce um pouquinho a melancia. Então a animação é essa, mesma coisa que a gente fez lá no hambúrguer, mesma coisa do gráfico de velocidade. Só que agora, em vez de abrir o gráfico primeiro, eu vou selecionar os keyframes, então clica aqui numa área vazia, ó, seleciona todos, pressiona F9 para suavizar, ativa o gráfico e faz a mesma coisa, ó, clica nesse quadradinho da esquerda, arrasta para cá, clica no último,
último, arrasta pra cá. Talvez você pense, professor, mas por que agora você só clicou e arrastou? Lá no hambúrguer você clicou aqui, ó, e selecionou tudo que tinha nessa opção arrastando, agora você só clicou. Então, é porque depende da quantidade de camadas. No hambúrguer, como eu tinha várias camadas, se eu só clicasse, eu ia selecionar só uma camada aleatória. E aqui, como eu só tenho uma camada, eu posso só clicar. Mas se eu for fazer isso em várias camadas, você tem que clicar e arrastar para selecionar todos eles. A animação é essa que a gente tem, ó. Olha só que legal, melancia caindo bonitamente. Agora, eu acho que a gente podia dar aquela melhorada nessa animação aqui e animar uma outra coisa. Então vamos fazer essa melancia girando enquanto ela cai. Para ficar mais fácil, desativa o gráfico de velocidade, seleciona a camada do nulo e cria um keyframe de rotação. Você pode entrar aqui dentro nas opções, ir lá dentro e transforme e clicar no reloginho aqui de rotation. Mas para ficar mais fácil, é claro que a gente vai no atalho. Então fica aqui, ó, no tempo 0, que é o mesmo tempo desse primeiro keyframe. Seleciona a camada e pressiona Shift Alt R. Então a gente cria um keyframe de rotação. Eu vou até o tempo 20 aqui também, se você quiser alinhar certinho no tempo 20, ó, no tempo que na verdade é o keyframe que a gente tem, arrasta segurando Shift e o Shift trava, ó, em cima do keyframe. Cria mais um keyframe de rotação nesse tempo 20, volta para o tempo inicial e eu vou girar a melancia. Você poderia girar com essa ferramenta de rotação aqui, ó, e aí você gira diretamente na tela. Mas eu não vou por ali, eu vou na propriedade mesmo, ó, mudando esse segundo valor para 180. Então ela vai girar 180 graus. A animação que a gente tem é essa, ó, girou e caiu. Eu acho que essa animação do giro tá meio sem graça, né? Então a gente vai selecionar os dois keyframes, F9, vai no gráfico de velocidade, aqui vão aparecer outras propriedades talvez. Então certifique-se de selecionar só a propriedade de rotação, ó. Clica fora, clica em cima de rotação e agora só ela aparece aqui. Seleciona esse quadradinho por último e puxa a bolinha. Então no começo é mais rápido, ó. Então ela gira rápido e meio que já se prepara para cair. Talvez a gente possa animar uma outra coisa ainda, que é a propriedade da escala. Então fica no tempo 0, cria uma propriedade de escala. A escala começa com S. Então você acha que o atalho é como? Vai, diz aí. Aham, você acertou. É Alt Shift S. A gente cria um keyframe de escala. Mesma coisa, no tempo 0 e no tempo 20. O primeiro aqui, deixa aqui, ó, o cursor em cima dele e muda a escala nas propriedades aqui para 0. Então ela vai aumentar de tamanho enquanto ela cresce. Também poderia mudar, aqui até funciona a escala desse jeito, mas eu vou mudar o gráfico também. Então seleciona os dois, F9, vai no gráfico ali e muda ele para o começo ser mais rápido, igual você já viu antes. Eu sei que eu já expliquei isso aqui várias vezes. Agora, uma coisa legal é, como a gente animou essa parada na escala, você poderia pegar esses keyframes de escala e colar lá no hambúrguer. Ai, professora, não acredito que isso é possível. Claro que é possível. Presta atenção, ó. Eu vou ficar aqui no tempo 0, seleciona a propriedade da escala, com isso a gente vai selecionar os dois keyframes, pressiona Ctrl C para colar. Volta aqui, ó, na composição do hambúrguer, vai nessa primeira camada que a gente tem na base, ó, fica bem no começo dela aqui, tá? Nesse seu cursor aqui, ó, Ctrl V. Vai nessa segunda camada que a gente tem, fica bem no começo dela, Ctrl V. Nessa aqui também, ó, Ctrl V. E nessa última também, Ctrl V. Professor, por que você não chegou selecionando todas e colando? É porque se eu selecionar de qualquer jeito, ele vai colar essa minha propriedade de escala exatamente no tempo que eu tô com a minha agulha. Então eu preciso estar com a minha agulha no começo aqui, ó, dessa parte, aí ele cola tudo bonitinho, ó. Então eles aumentam de tamanho sequencial e também automaticamente descem sequencialmente. Melancia animada, hambúrguer animado. Falta quem? Você acertou! É o nosso milkshake. Eu posso chamar de refrigerante ainda, mas a ideia realmente é o milkshake. Eu prefiro milkshakes do que refrigerante. Então aqui, ó, seleciona os elementos das estrelas, copo canudo, botão na direita, Pre-Compose, eu vou colocar aqui Milk Shake. Move All Attributes ativado, dá um OK. Entra na opção daqui da propriedade e a gente vai animar também. Só que dessa vez eu vou começar aqui por esses quadradinhos que a gente tem. Acho que vai ficar mais bonitinho por eles. Depois a gente anima o copinho e depois a gente anima o canudo. Então seleciona as 3 camadas da estrela que a gente tem. Fica no tempo 0. E aí eu vou criar um keyframe de escala, que no caso seria aquela propriedade que eu já te falei antes, certo? Aquele atalho Shift Alt S. Então criei de escala. Vou avançar 20 frames, que você já sabe como é que faz, e criar keyframes de escala de novo. Os primeiros aqui, ó, volta a agulha neles. Muda o valor aqui para 0. Como as 3 camadas estão selecionadas, ele vai mudar os 3 iniciais para 0. Então a ideia é tudo 0 e esses daqui em 100. Então eles aumentam de tamanho. A animação não está muito legal, então eu vou usar o gráfico de velocidade. Então seleciona aqui, ó, todos esses keyframes. Eu posso dar um F9, acesso o gráfico. Não esqueça de clicar e arrastar aqui, ó, numa área vazia para pegar todos.
puxa aqui essa bolinha, até aquela parte embaixo tá escrito ali, ó, Influence, tá vendo? Tô vendo, professor! Então, Influence, ó, coloca uns 80%. Mesma coisa aqui, clique e arrasta para selecionar todos, puxa a bolinha até o Influence uns 80% mais ou menos. Eu acho que tá legal. Então a animação fica assim, ó. Elas meio que demoram um pouco no começo, mas elas aceleram no meio do movimento e param um pouquinho devagar nessa opção de escala. Eu acho que tá legal. Só que a gente pode fazer isso aqui sequencial também, com essa diferença de uns 2 frames. Eu vou ampliar aqui a timeline pra gente conseguir ver melhor. Estrela 1, eu vou deixar onde é que tá. A estrela 2 começa no tempo 2 frames aqui alinhada e a estrela 3 começa no tempo 4. Então elas ficam na sequência, ó. Tururu. Eu acho que tá maravilhoso. Aqui, se você não quiser ver os keyframes, a gente pode selecionar as camadas que estão com os keyframes aparecendo e pressionar a tecla U. Aí ele esconde os keyframes. Se você pressionar U de novo, ele vai mostrar os keyframes, certo? Então serve para mostrar ou esconder os keyframes. Aqui eu vou animar o refrigerante, que na verdade não é refrigerante, é o copinho do milkshake, mas eu fico chamando de refrigerante. Ai, meu Deus. Mas enfim, ó, esse copinho aqui, a gente vai fazer ele com que ele gire, que ele dê essa rotação. Só que você tá vendo que ele tá girando por esse pontinho aqui no meio? Tá vendo, professor? O que é isso? Então, esse é o ponto âncora. Eu quero mudar esse ponto. Então, seleciona a camada do copo, vai lá em cima nessa ferramenta aqui, ó, que se chama Pan Behind, e muda esse pontinho para a parte de baixo. Se você quiser alinhar certinho nesse quadradinho aqui, ó, segura Ctrl, aí ele trava ali, ó. Então agora se eu girar, ele gira por essa parte. Nesse caso eu vou animar direto na camada do copo, mas você poderia fazer isso com o objeto nulo também, lá em cima, Layer, nulo, e você coloca o nulo mirado aqui, ó, bem nessa partezinha de baixo. Não vou fazer isso porque, enfim, vou animar direto no copinho mesmo. Aqui, mesma coisa que a gente fez antes, ó, seleciona a camada do copo, cria keyframes de posição no tempo 0, no tempo 20 e nesse tempo aí, ó, 1 e 10. Vou no primeiro, puxo um pouco para cima, vou no segundo, desce um pouquinho. Então, ó, a animação é essa. Eu tô indo um pouco mais rápido porque eu já expliquei isso nos outros 2 elementos, então não quero ficar aqui perdendo tempo. Seleciona aí, ó, F9, gráfico de velocidade, mesma coisa, acelera para ele vir aqui mais rápido no meio desses movimentos, então ele cai assim, ó. A gente pode animar também a rotação, mesma coisa, vai no tempo 0, cria um keyframe de rotação, que a gente já viu também como é que faz, eu vou colocar mais um no mesmo tempo 20 e também no tempo 1 e 10. O primeiro, vou ficar aqui em cima, e eu vou colocar a rotação aqui nesse valor, ó, em menos 15, não coloca no mesmo valor. Esse primeiro valor é a quantidade de giros. O segundo, no caso, é a quantidade de graus que ele vai dar uma tombadinha. No segundo keyframe, eu vou mudar o valor ali para 10. Então, primeiro, ó, ele está meio para a esquerda, depois para a direita, depois ele se alinha. Seleciona os keyframes F9, mesma coisa no gráfico, ó, deixa ele um pouco mais rápido ali no meio do movimento. Olha só. Então caiu, ó. Ui, deu aquela tombadinha, mas logo se alinhou e está pronto para ser bebido. Tá faltando um canudo, né? Porque, vamos deixar o canudinho bonitinho também. Aí, o canudo, como ele tá atrás dos outros elementos, fica um pouquinho difícil de enxergá-lo. Então o que eu vou fazer? Ao invés de esconder todos os outros elementos, eu vou vir só na camada do canudo e pressionar esse primeiro quadradinho. Isso faz com que eu enxergue só o canudo na tela. Eu acho que fica mais fácil da gente animar agora. Então, mesma coisa, ó. Vai no tempo inicial, cria um keyframe de posição, tempo 20 e depois o tempo 1 e 10. Pronto, ó, tenho 3 keyframes. O primeiro keyframe eu vou puxar o canudo indo um pouquinho para trás, na direção que o canudo tá, hein? Presta atenção. O canudo tá meio que aqui, ó, né? Nesse tipo de alinhamento. Então, o primeiro você puxa um pouco para trás, o segundo keyframe você joga ele um pouquinho para frente. Então, ele é como se fosse um embalinho, né? Um elastiquinho ali. Só que tá meio estranho porque o gráfico de velocidade está horrível. Então seleciona os keyframes, gráfico de velocidade, arruma igual a gente arrumou todos os outros elementos. Olha só, tá vendo? Ele dá um tranquinho ali, ó. Só que eu acho que tá meio devagar, né? Eu vou mudar o keyframe aqui, esse segundo que a gente tem, para ele começar no tempo 10, em vez do tempo 20, ó. Então eu vou vir aqui e arrastar. Se você quiser, alinha a agulha no tempo 10 primeiro, só para você saber onde é que tá. Então alinhei no tempo 10, coloquei ele aqui. E no tempo 20 eu vou colocar esse último keyframe que ele tem. Só o canudo mesmo, ó, para ele ser um pouquinho mais rápido esse movimento. Eu acho que combina um pouco mais. Agora eu vou desativar essa bolinha para a gente conseguir enxergar todos os outros elementos. Tá todo mundo animado. Só que o canudo, né, ele não tá fazendo parte aqui do nosso refri. Então, primeiro que não dá pra ver a animação dele, porque ela tá acontecendo aqui enquanto o refri tá caindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar primeiro a sequência das camadas. A camada do canudo eu vou deixar começar no tempo 10. Então o refrigerante cai, ó, e aí o canudo aparece. Essas estrelas, eu vou selecionar as 3 camadas e eu vou alinhar essa primeira camadinha da estrela para começar no tempo 15. Mas não dá pra enxergar aqui, professor, o tempo 15, ó. Então você dá um zoom na timeline até conseguir ver o 15 aqui, ó. Alinhou no tempo 15, a gente tem isso. Caiu o canudo e logo na sequência as estrelas, ó. Acho que tá bacana. Só que o canudo, ele meio que ainda não tá, né, no copinho, tá vendo? Ele tá meio que solto. Então eu vou ficar aqui no tempo, sei lá, 2 segundos, que é quando os elementos já estão totalmente parados na tela, e eu vou pegar e conectar a camada do nosso canudo
no nosso copo. Então vem no espiral, ó, arrasta o espiral no copo. Professor, é a mesma coisa que você fez ali na melancia, não é com nulo? Então, a mesma coisa, tô conectando uma camada na outra. Agora você tem a sensação aí, tá vendo? Ó? O canudo faz a animaçãozinha de sair, mas ao mesmo tempo também, ó, ele vai junto com o copo. Ufa! Animamos todos os elementos. O que tá faltando é só fazer a sequência da animação deles, porque agora, se você voltar na composição principal, ó, tá todo mundo animado, mas tá meio bagunçado, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou animar essa partezinha, que são esses retângulos, fazendo com que ele comece do lado direito aqui fora da tela, depois ele vai ficar nessa parte, depois ele vai sair fora. Então é como se fosse uma animação dele vindo da direita para a esquerda. Para isso, eu vou selecionar essa camada da base aqui mesmo, ó, que é essa que são os retângulos. Crio um keyframe de posição aí, ó, no tempo 0. Eu vou criar mais um, só que no tempo 25. Não esqueça, se você quiser dar um zoom na timeline, até você conseguir enxergar o tempo 25, que é este aqui. E agora eu vou criar mais um no tempo 1 e 20. Tô indo nos atalhos, tá? Shift, Alt, P para criar os keyframes de posição. Esse primeiro keyframe aqui, eu vou ficar em cima dele e vou arrastar o retângulo segurando o Shift para ele ficar fora dessa área do shape. Então, ó, primeiro ele tá fora, aí ele vai ficar aqui, e agora o último keyframe eu vou continuar puxando ele para cá. Então ele vai sair fora dessa área, tá vendo? Ó? Tá fora, chegou, depois saiu fora. Olhando assim, meio que tá uma coisa sequencial, né? Parece que o keyframe do meio, que é onde ele fica parado, não tá influenciando em nada. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar todos os keyframes, botão da direita em cima de qualquer um deles, e eu vou colocar aqui essa opção, ó, de Keyframe Velocity. Isso aqui é uma outra maneira de você mudar o gráfico de velocidade. Só que em vez de você mudar por lá, você pode colocar valores aqui. Então nesse Influence eu vou colocar 80 e no outro Influence também 80. É a mesma coisa que você vir aqui, ó, clicar nos quadradinhos e puxar até esse Influence ficar ali 80%. Só que ali é mais fácil, né? Como eu tenho 3 keyframes, ia ser meio chato fazer isso com todos eles. Então olha só que legal a base, ó. Ela vem, fica um pouquinho e sai fora. Isso só mudando o gráfico de velocidade. Eu acho que tá maravilhoso isso aqui, ó. Essa base, por padrão, ela deveria ficar dentro dessa área que a gente tem, que é esse shape todo aqui do fundo. Mas calma que a gente já faz isso. Por enquanto, vamos fazer com que os elementos fiquem presos nessa base. Olha só que baba de fazer isso. Eu vou começar aqui, eu acho que pelo milkshake, que já está mais perto da base mesmo. Então olha só, eu vou selecionar a camada base, pressionar U para conseguir enxergar qual o momento do segundo keyframe da base. Então o que você faz? Ó, arrasta a agulha, fica alinhado nesse tempo, que é quando essa base para aqui no meio. Eu vou selecionar a camada do milkshake, fica nesse tempo aqui, hein? Eu vou lá em cima, ó, em Edit, e a gente coloca essa opção de Split Layer. O atalho é Ctrl Shift D. O que ele faz? Ele corta a minha camada, que eu tinha no caso do milkshake, em 2. Essa camada de cima aqui, ó, é ela que vai aparecer desse momento para frente. Então eu vou selecioná-la e esse espiral dela eu vou arrastar até a camada base. Então o que acontece? O milkshake meio que foi dividido em 2. Essa primeira parte não está preso em ninguém. Essa segunda parte está preso na base. Então o que a gente tem é isso, ó. A base vem e a partir desse momento, ó, o milkshake fica preso nele. Olha só que legal. E aí ele é levado embora. Eu vou fazer isso para os outros elementos também. Então eu vou ficar nesse mesmo tempo, que é o tempo do segundo keyframe, vou duplicar a camada base e arrastando por aqui, ó, eu vou colocar essa base debaixo do hambúrguer. Então ela vai controlar o hambúrguer. Mesma coisa, fica no tempo do segundo keyframe, seleciona a camada hambúrguer, vai lá em cima em Edit, Split Layer e deixa aqui, conecta essa camada de cima do hambúrguer na nossa base 2, tá? Não é nessa base aqui, ó. Então arrastou esse de cima, no espiral, até o base 2. Então olha só, agora também o hambúrguer vai embora. Tá faltando pro último, seleciona a base, duplica, coloca debaixo da melancia, vem na melancia, separa as camadinhas lá no Split Layer e nossa, falei errado, né? Pelo espiral conecta na base 3. Eu sei que você vai dizer, professor, mas se todos eles estão sendo animados da mesma maneira, por que você fez bases diferentes? Então, é porque as bases elas vão ficar na sequência. Então, olhando assim, beleza, tá todo mundo animado, mas eu quero que eles façam esse movimento aqui na sequência, um depois do outro. Então, eu vou começar aqui, eu acho que pelo hambúrguer. Deixa o hambúrguer ser primeiro. Na sequência, então, eu vou selecionar a camada melancia, a outra melancia de baixo e a base 3. E eu vou alinhar para que eles comecem no tempo 1 e 10. Então, se você quiser, não esqueça, deixa a agulha aqui no tempo 1 e 10, você pode confirmar que é o tempo 1 e 10 diretamente aqui ou diretamente aqui também. E aí na sequência, ó, eu tenho o hambúrguer e o refrigerante, o milkshake e a melancia um pouco depois. Eu vou fazer a mesma coisa, no tempo 2 e 20, eu vou arrastar tudo que tem a ver com o milkshake, ó. Então alinha, não esqueça de alinhar pelas camadas aqui que estão mais à esquerda, não alinha por essa aqui não, ó. Senão não dá certo, certo? Então é por essa que tá bem no comecinho. Então a sequência é essa, ó. Tem o hambúrguer, depois você tem a melancia, depois você tem o refrigerante.
que na verdade é milkshake. Oh, meu Deus do céu, vou falar refrigerante até o final desse tutorial, que vergonha. Aqui, eu acho que o milkshake ele tá vindo de um jeito meio estranho, né? Meio grosseiro, ó. Ele tem um corte seco, ele aparece do nada. Então eu vou lá na camada da melancia, seleciono nulo, pressiona U para ver os keyframes, seleciona os keyframes de escala, pressiona Ctrl C, vai no milkshake, vem no começo aqui, ó, dessa camadinha do copo e pressiona Ctrl V. Então eu estou colando aqueles keyframes de escala. Acho que é legal, né? Agora ele aparece em escala, não fica aquele corte seco ali, ó, da sequência dos elementos todos. Se você quiser, ó, você vai perceber que o milkshake, na verdade, ele tá um pouquinho fora da base, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, as duas. Você pode fazer isso talvez dentro da própria camada do milkshake, ó. Volta lá e aí, pressionando U nessa opção aqui, ó, da camada do copo, eu vou selecionar aqui e descer um pouquinho, talvez. Nessa última, que é esse keyframe aqui de posição, tá vendo? Que é onde define a posição dele, eu vou descer um pouquinho. Deixa eu ver se ficou um pouco melhor, voltando para a composição inicial, ó. Pronto, agora ficou bom, ó. Então ele veio e ficou certinho. Aqui você vai perceber que os elementos eles estão na frente desses retângulos que a gente fez, ó. Então se você quiser, ao invés de deixar a base embaixo dos elementos, você deixa em cima. A base 3 no caso, ó, passa para cima da melancia, a base 2 passa para cima dos hambúrgueres e a base aqui você passa para cima do milkshake. Acho que agora fica um pouquinho melhor essa sensação, ó, deles não ficando na frente da base e ficando atrás dela. Animamos os elementos, colocamos na sequência, só que eles não estão dentro deste shape que a gente tem. Para colocar dentro do shape, calma, é fácil. Vem aqui nas opções, ó, da timeline, você vai clicar nesse botãozinho. Ele vai ativar uma opção que se chama TrackMate. O que você vai fazer? Do lado do TrackMate tem esse Tzinho aqui, tá vendo? Tô vendo, professor! Então você vai ativar aqui, ó, esses quadradinhos debaixo de todos esses carinhas, menos esse shape, que é o objeto que a gente vai colocar dentro. Então o que acontece? Fazendo isso, eu coloco que o conteúdo dessas camadas vão ficar sempre dentro do conteúdo que a gente tem abaixo, que no caso é o nosso shape, ó. Então todo mundo dentro do shape, não só a base dos retângulos, mas também todos os elementos que a gente tem. Aqui eu acho que a animação toda, ela tá demorando um pouco mais depois do milkshake, ó. Porque o milkshake vai embora e até começar tudo de novo, demora um pouco mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha agulha e alinhar até onde eu quero que termine a minha animação, que é mais ou menos aqui, pode ser no tempo 4 segundos, e eu vou pressionar a tecla N. Ela vai limitar a minha visualização nesse tempo específico. Se você quiser cortar aqui toda a animação nesse tempo, ó, clique em cima dessa barrinha aqui com o botão da direita e coloca aí, ó, Trim Comp to Work Area. Agora a nossa animação tá rolando certinho, ó. Então vem o hambúrguer, vem a melancia, vai o milkshake, depois começa tudo de novo, infinitamente. Agora tem uma outra coisa que é o seguinte, se você renderizar isso aqui do jeito que tá, né, você transformar num vídeo, postar no seu zap e tudo mais, o que vai rolar é provavelmente o seu background, que é o seu fundo, vai ficar desse jeito, não vai ficar branquinho. Porque o nosso fundo, na verdade, ele não tem nada, né? Clicando nesse botão aqui, ó, você vê que é tudo transparente. Então o que a gente faz para colocar um background? Daria para você criar um sólido, que é uma cor que fica de fundo. Só que como a gente está usando essa opção aqui de TRK Matte, né, esses Tzinhos que a gente marcou, não vai dar certo. Então o que você faz? Eu vou vir no painel de Project, essa composição principal se chama para After traço. Eu vou mudar o nome dela aqui, clicando sobre ela e pressionando Enter, eu vou colocar aqui Comp Principal. Se você quiser até mudar a cor dela, você pode clicar aqui, ó, no quadradinho do lado, eu vou colocar vermelho para ficar bem chamativo. Essa Comp Principal eu vou arrastar até esse botão. Isso vai fazer com que tudo que eu tenho nela se transforme num grupo, tipo isso. Então aqui você vai ver, ó, tá tudo rolando de boa, só que eu não tenho aquela quantidade toda de camadas. Vão aparecer as camadas se eu clicar 2 vezes nela, então a gente entra lá na Comp Principal. Mas essa que eu acabei de criar, que chama Comp Principal 2, só tem os elementos ali e a gente pode colocar um fundo aqui. Agora sim, você vai lá em cima na opção de Layer, New e coloca aí, ó, Solid. Eu vou colocar de novo aquela cor brancona que a gente colocou antes, dá um OK e na ordem das camadas coloca debaixo da Comp Principal. Agora sim, se você renderizar, dá certo, maravilhoso, é só você postar nas suas redes sociais. Se você não sabe como renderizar no After Effects, eu já fiz um tutorial sobre isso. Ô, professor, onde é que está isso, pelo amor de Deus? É só clicar do lado direito no card. Aí você vai ver como é que você renderiza isso aqui e depois é só sair postando em todos os lugares. É claro que tem muitos conhecimentos te esperando sobre o After Effects para você criar os seus próprios projetos. Mas para isso você tem que clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo, porque lá é o link do meu curso online Dominando o After Effects. Nele você vai aprender as principais ferramentas e funções do After Effects para criar os seus próprios projetos de animação, enquanto vê na prática como o After Effects funciona. Agora, se você quiser avançar ainda mais, o segundo link na descrição do vídeo é o curso Moving Motion, onde
você vai aprender como criar animações motion graphics usando não só o After Effects, mas também o cinema 4D. É hora de você colocar todo o seu potencial nas suas animações. Esse curso também tá maravilhoso, mas aí você decide se você começa no After Effects ou se você começa no curso de motion graphics. Ou se você faz os dois também, que eu acho que seria o melhor dos cenários. É claro que se você quiser continuar vendo mais alguns tutoriais de After Effects aqui no canal, clicando neste vídeo aqui do lado, eu te mostro como fazer uma intro animada no After Effects. Eu acho que vale a pena você clicar, até porque eu também tô indo embora. Tchau!